Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô trazendo mais uma blusinha aqui para vocês fazerem sem costura. Quem gosta de trabalhar uma peça só, né? Ela é bem fácil, qualquer pessoa que está começando com crochê dá para fazer, tá? Eu trabalhei aqui com o Barroco 4, tá? Mostrando para vocês de novo que dá para fazer peças de vestuário com barbante. Tá? Muita gente não gosta de trabalhar, fala que fica pesado, mas é porque nunca experimentou usar agulha mais grossa, tá? Essa daí é uma técnica, né? É um segredinho aí que vale a pena vocês testarem. Mas é claro, se vocês quiserem trabalhar com fio mais fino, com uma linha, uma Anne, a Cleia, dá pra fazer com a Cleia dupla, fica linda. Com a Bela, com a Amigurumi, gente, qualquer fio que vocês tiverem aí da preferência de vocês, mas que seja no máximo espessura 4. Por quê? Tem muita gente que me pergunta se dá para trabalhar até com barbante 6, e eu não recomendo, mesmo que vocês usem agulha grossa, porque vai ficar uma peça muito pesada, tá? O barbante 6 eu recomendo assim só para peças assim de casa, né? Tapetes, suplás, enfim. Mas gosto é gosto, tem quem goste, né? Se vocês quiserem fazer, ah, não, Kátia, eu vou fazer para experimentar, aí é com vocês, tá, gente? Isso daqui é só um gosto meu, uma opção minha e uma dica que eu dou pra vocês aqui, como eu sempre tô dando diquinhas aqui boas pra vocês, né? Muita gente tá agradecendo as dicas que eu dou, por isso o nome Crochê e Dicas, né? Então, assim, olha, quem tá começando é bem fácil, quem tá começando com crochê, né? Quem tá começando com vestuário também no crochê, tem gente que já tá fazendo tapete, já trabalha com crochê, mas nunca trabalhou com vestuário, fica bem fácil de fazer essa peça, tá? A única coisa que eu falo é pra vocês acompanharem o vídeo, tá? Se quiser, se tiver alguma dúvida, pausa, volta, salva o vídeo, que fica mais fácil pra vocês acharem depois aí, se vocês precisarem de alguma dica, né? Alguma parte que vocês não conseguirem fazer depois a blusa, deixa o vídeo salvo, compartilha com as amigas se vocês gostaram. Quem não tá inscrito no canal, aproveito e peço, né, para vocês se inscreverem, ativa as notificações aí, para vocês não ficarem de fora, porque tô trazendo bastante coisa nova, bastante novidade. Enfim, vamos trabalhar, né? Chega de falar. Quem gosta de trabalhar com peças assim de vestuário, aqui tem vários vídeos, várias peças que eu acho que vai ser bem interessante para vocês, né? Eu espero que vocês gostem. Então, pra gente começar, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a medida de vocês aí, ombro a ombro, tá? Podem passar a fita métrica por volta do pescoço, pra vocês medirem mais ou menos o quanto que vocês precisam. Pra mim, aqui, eu fiz 100 correntinhas. Essa blusa é um tamanho G, tá? Mas como eu falo assim pra vocês, se vocês forem trabalhar tamanhos diferentes ou fios diferentes, então, gente, a quantidade de correntes vai ser diferente. Então, vocês trabalhem com as medidas, vocês vão medir, tá? Ó, frente e costas, né? Como eu falei aqui, é uma peça só. Então, vocês vão passar a fita métrica pelo pescoço, ombro de vocês aí, pra ver quanto que vocês vão ter. E aí, em cima da medida, vocês vão fazer as correntinhas. Eu trabalhei com agulha 6 e nessa parte aqui do pomponzinho da manga, eu trabalhei agulha 5, tá? Então, pra gente começar aqui, ó, eu vou fazer com uma cor diferente pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Então, correntinha todo mundo sabe, né? Só seguir. Então, 100 correntinhas, o que eu peço pra vocês fazerem é 2 correntinhas a mais do que a medida que vocês tiverem aí, pra dar certo a quantidade de pontos aqui pra gente fazer, mesmo porque a gente pula, nesse caso aqui, a gente vai pular 2 correntinhas iniciais, tá? Então, eu vou fazer um tamanho menorzinho aqui, que dê pra vocês visualizarem. Deixa eu ver aqui um tamanho bom pra vocês. E aí, eu vou fazer, então, 2 correntinhas a mais. Eu vou começar, então, a trabalhar um ponto alto na terceira correntinha. E assim, eu sigo por toda a primeira carreira, fazendo ponto alto, ó. Ponto alto, todo mundo sabe fazer, acredito, né? Fazer mais devagar aqui para vocês verem. Então, seguindo todas as correntinhas até o final, tá? Com ponto alto. Opa. Quem tiver alguma peça aí que queira que eu traga aqui, vamos supor, ah, Kátia, eu quero que você faça um colete. Coloca aqui nos comentários qual a peça que vocês querem que eu traga, tá? Que eu tô
olhando bastante opção aqui, várias pessoas têm me pedido peças diferentes e eu vou trazer para vocês aqui, tá certo? Então, qualquer peça que vocês quiserem, é só pedir, colocar nos comentários aqui. Então, agora é só a gente seguir, tá? Todos os pontos fechadinhos, ponto alto até o final. Então, quando a gente chegar aqui na última correntinha, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, pra fazer o ponto alto, né? E agora, a gente vai juntar, ó, eu fiz menor pra vocês conseguirem ver direitinho como que a gente vai juntar a peça, tá? Quem nunca trabalhou assim com blusas, né? Ó, pra vocês verem, pra deixar certinho, tá? Aqui, ó. E agora, eu vou, então, pegar a agulha, deixa eu pegar o fio aqui, e vou colocar nessa, lembra que a gente pulou as duas correntinhas, né? No início, então, eu vou colocar a agulha aqui na primeira corrente, vou dar uma laçada, passando pela correntinha primeira aqui, ó, onde a gente colocou a agulha, tá vendo, ó? Passando por aqui, termino o ponto alto aqui, e aqui em cima, olha, eu vou pegar esses dois fios, tem várias formas da gente fazer isso, tá? Aqui eu tô ensinando um novo jeito, e aqui a gente vai passar, ó, fazer um ponto baixíssimo. E aí, a gente juntou, então, aqui, ó, tá vendo? Depois é só a gente arrematar direitinho o nosso fio de sobra, tá? Então, por isso que eu fiz um menorzinho pra vocês visualizarem. E agora, a gente vai fazer a blusa a partir daqui. Próxima carreira, a gente vai subir 5 correntinhas... 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui nesse mesmo ponto que a gente começou, né? Eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Eu vou soltar a primeira laçada, solto a segunda e fecho. Vou pular dois pontos e vou trabalhar aqui no terceiro. Vou fazer o ponto alto alongado, olha. De novo, soltando uma laçada por vez. Trabalho 2 correntinhas. E, de novo, no mesmo buraquinho de ponto, eu vou fazer um ponto alto alongado. Tá? Pulo novamente 2 pontos. No terceiro, eu vou trabalhar o ponto alto alongado. Soltando sempre uma laçada aqui por vez. E fecho o ponto. 2 correntinhas, novamente, no mesmo buraquinho de ponto, eu vou fazer mais um ponto alto alongado. Ó, vai ficando assim. Vou fazer mais uma vez com vocês, vou pular 2 pontos, no terceiro eu vou fazer o ponto alto alongado, soltando uma laçada por vez. 2 correntinhas, e novamente, no mesmo buraquinho aqui de ponto, eu trabalho mais um ponto alto alongado. E assim, eu vou fazer toda a volta da minha blusa. Então, chegando aqui no final, sobraram os 2 pontos, né? Já tô no primeiro que eu comecei aqui, aquelas 5 correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar essa carreira, tá? Eu esqueci de falar no início, gente, pra vocês fazerem os pontos aqui, tem que ser múltiplos de 3, tá? Pra que dê certo a quantidade de pontos aqui. Então, múltiplos de 3 mais as 2 correntinhas pra subir e a gente começar a fazer a primeira carreira, tá certo? Só pra vocês não ficarem com dúvida aí. Então, eu vou subir 4 correntinhas, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui, nesse mesmo espacinho aqui, ó, eu vou fazer 4 pontos altos alongados, olha. Primeiro... Todos no mesmo buraquinho, tá? Segundo. Terceiro. E quarto. Daí, eu fico com um total de 5 pontos aqui. Então, a gente vai fazer um ponto pompom, só que a gente vai fazer o ponto pompom com ponto alto alongado, não com ponto alto. Agora, eu venho aqui na quarta correntinha aqui em cima, ó. Coloco minha agulha aqui e vou puxar aqui uma laçadinha, tá vendo, ó? Que a gente vai fazer, ó. Fazer uma laçadinha aqui. Então, ele vai ficar assim, olha. Tá vendo? O ponto. Ó, só pra vocês visualizarem direitinho. Faço 2 correntes. Eu vou pular essas 2 correntes aqui, ó, que a gente trabalhou nesse mesmo ponto. E a gente vai agora trabalhar sempre nesses espaços aqui, tá vendo, ó? Entre os pontos que a gente trabalhou, o Vzinho, né? Sempre aqui, ó. Então, eu vou pular essas 2 correntes e vou trabalhar aqui.
sempre nesse mesmo buraquinho aqui. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos alongados. 1, 2, 3, 4 e 5. Tem gente que pode falar assim, ai, Kátia, mas eu posso trabalhar com ponto alto? Pode. Não vai ficar igual, mas pode, fica bonito também, tá? Então, aí, ao invés de vocês usarem o ponto alto alongado, vocês podem fazer ela todinha com ponto alto, tá? Vocês vão gastar mais fio, tá? O tamanho vai ficar diferente, mas pode fazer sim, porque também dá certo, tá? Então, eu fiz aqui os 5 pontos, soltei a minha agulha, venho no primeiro ponto aqui, ó. Vou passar a agulha aqui nesses 2 fios e vou fazer aqui uma laçadinha que eu vou passar o fio aqui no meio desses 2 pontos. E vai fazer de novo, ó, um ponto pipoca. Tá vendo? Faço 2 correntes. Vou pular essas 2 correntes que a gente trabalhou nesse V aqui, né? E venho trabalhar, então, entre um ponto e outro aqui. E assim, a gente vai fazer toda a nossa volta. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela ficou bem... O branco parece que é maior, né? Mas é a mesma coisa, tá? O mesmo fio, mesma agulha que eu fiz. Tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui da blusa. Terminando aqui a minha carreira, eu vou fazer aquelas 2 correntinhas, né? Pra separar. E agora, eu venho aqui nesse pontinho, lembra que a gente trabalhou um pontinho aqui pra fechar esse pompom? Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra encerrar essa carreira aqui, ó. Tá? Vou passar esse meu fio aqui, ó, pro espaço aqui dentro, olha. Só vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. E agora, eu vou começar a próxima carreira a partir daqui. Vou subir as 5 correntes, 3, 4, 5 correntes. E ainda aqui, eu vou trabalhar o ponto alto alongado. Venho pro próximo espaço, vou trabalhar um ponto alto alongado, 2 correntes, e de novo, ainda aqui, um ponto alto alongado. Então, a gente vai começar tudo de novo, como nessa carreira aqui, ó, que a gente vai fazer os Vzinhos, né, ó. Trabalho novamente aqui dentro o ponto alto alongado, 2 correntes, e sigo com mais um ponto alto alongado ainda no mesmo espaço, olha. Tá? E assim, a gente vai fazer aqui, ó, 3 carreiras, tá vendo, ó? 3 carreiras que eu fiz aqui, a gente vai trabalhar, então, ó, fazendo essa assim, né? Ponto alto aqui e o ponto alto alongado. Opa! E aí, eu sigo. Fazendo isso, vou trabalhar, então, todos esses espaços aqui entre os pomponzinhos, tá? Ó, 2 correntes e mais um ponto alto alongado. Vou seguir até o final e já venho com vocês. Terminando aqui a minha carreira, lembra que a gente começou com 5 correntes? Eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, então, pra terminar essa carreira aqui. Vou jogar o meu fio aqui pra esse próximo ponto aqui agora, tá vendo? Ó, tem aqui, ó, vou passar um ponto baixíssimo. E aqui pra esse próximo, mais um ponto baixíssimo. Vou começar agora, então, a minha carreira a partir daqui, ó, do meio. Vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E, novamente, aqui, agora, dentro desse ponto aqui, eu vou trabalhar o ponto alto alongado. Vou pular esse espaço aqui e vou trabalhar aqui dentro de novo, tá? E agora, eu venho aqui no ponto, ó, pra ficar mais bonitinho, mais acertadinho, né, o nosso ponto, ó. Dentro do ponto, eu vou fazer o ponto alto alongado. 2 correntes. E mais um ponto alto alongado aqui, então, dentro desse pontinho. Pulo esse espaço, venho trabalhar aqui novamente, dentro do ponto. Eu faço o ponto alto alongado, 2 correntes, e mais um ponto alto alongado. E assim, a gente vai seguir, gente, as 3 carreiras, como eu falei aqui, tá?
E aí eu já venho com vocês. Então, depois que vocês terminarem as 3 carreiras, lembrando que, dependendo do tamanho que vocês forem fazer, vocês não precisam dessas 3 carreiras exatas, vocês podem fazer só 2. Tem gente que gosta dessa parte aqui de cima bem fininho. Até mesmo se você vai fazer um tamanho P, um M, dá pra fazer só 2 carreiras aqui, não precisa ser esse espaço aqui tão grande, tá? Pra fazer um tamanho G, eu acho que essas 3 aqui já vai ser o suficiente para, porque muita gente não gosta de ficar mostrando o braço, né? Então, aqui eu fiz maior. Então, no caso, se vocês, como eu falei, vocês, se quiserem fazer uma carreira menos, vocês podem fazer uma carreira menos. Como que eu dividi aqui, olha? Dobrando aqui no meio, né? Para quem nunca fez isso daqui, eu dividi aqui, ó, 15 centímetros na frente, 15 centímetros atrás. Então, o total aqui, ó, de 30 centímetros desse lado e 30 centímetros aqui. Aqui, ó, na minha vermelha, eu já adiantei, eu coloquei um marcador, tá vendo aqui, ó, onde a gente vai, aqui é o nosso braço, né, a nossa manga, aqui e aqui. E aí, eu coloquei um marcadorzinho aqui, ó. Se vocês não tiverem marcador, vocês podem colocar um pedaço de barbante, um alfinete, que fica mais fácil depois pra gente começar a trabalhar a próxima carreira, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Depois que vocês terminarem a carreira de vocês aí, né? Como eu já marquei aqui o meu pedaço, meu espacinho aqui. Deixa eu só tirar o marcador desse lado aqui que eu vou trabalhar. Aqui, ó. Agora eu vou fazer 7 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou juntar desse lado aqui onde tá o marcador, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou cortar o meu fio. Então, aqui já tá o espaço, vou tirar o marcador, aqui já tá a minha manga, desse lado aqui, tá? E desse lado aqui é a mesma coisa que eu vou fazer. Vou dar um nozinho aqui no fio. Tirar o marcador deste lado aqui. E vou fazer mais 7 correntinhas desse lado também, tá? Tudo que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Opa! 5, 6, 7... Oh. Tá escorregando. 7. Aqui. E agora, eu venho pegar aqui no marcador. E faço um ponto baixíssimo. Então, só para deixar claro para vocês, agora a gente vai trabalhar essa parte daqui de baixo da blusa, tá? A manga, tem gente que gosta de fazer uma manga longa, depois trabalha a manga longa. Aqui depois eu vou mostrar o pompom, como é que a gente vai trabalhar, tá? Então, esse espaço aqui a gente vai deixar agora e vai trabalhar esse espaço aqui, ó, tá? Circular, que seria essa parte aqui do corpo da blusa, tá? Só para vocês se localizarem aí. Então, eu fiz o ponto baixíssimo aqui e agora eu vou voltar pra esse lado mesmo. Vou já trabalhar o lado certo, tá, gente? Eu vou subir aqui, deixa eu tirar o marcador que fica mais fácil pra trabalhar. Eu vou subir 4 correntinhas. E agora eu vou fazer a carreira do pompom de novo. O que que eu vou trabalhar aqui, ó? Nesse mesmo ponto, eu vou fazer, nesse mesmo buraquinho de ponto, eu vou fazer mais 4 pontos altos alongados. 1, 2, 3, 4, pra gente ficar com um total de 5 pontos, né? Solto aqui a agulha, venho aqui na última correntinha aqui em cima. E vou puxar uma laçadinha aqui atrás pra gente fazer o nosso pompom, ó. Como a gente fez naquela carreira daqui, né, essa carreira aqui de cima. Então, ó, vocês estão vendo que aqui a parte do pompom novamente, né? Tá? A primeira carreira depois da manga, a gente vai trabalhar o pompom. Faço 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos aqui, ó. No terceiro, eu vou fazer 5 pontos altos alongados aqui no mesmo ponto, ó. 2, 3, 4 e 5.
Soltei a agulha, venho aqui no primeiro ponto aqui em cima, passo a agulha por esses dois fiozinhos aqui e vou puxar aqui uma laçadinha pra gente fazer o nosso pompom, ó. É fácil, né? Duas correntinhas. E agora eu vou trabalhar aqui, ó. Deixa eu puxar direitinho aqui. A parte daqui, ó, a parte da manga a gente vai deixar pra cá, tá? A gente vai seguir pro lado de cá. E aí, eu venho neste ponto aqui e vou trabalhar os 5 pontos aqui, ó, tá? 2, 3, 4 e 5. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu venho responder pra vocês, tá? Ó, então, a gente trabalhou os 5 aqui, solta a agulha, venho no primeiro ponto, passo a agulha por esses dois fios, opa, esses dois fios aqui, e puxo uma laçadinha aqui por trás, ó. Pra fazer o pompom. Duas correntinhas, e agora a gente vai trabalhar sempre nos espaços, tá vendo aqui, ó? Aqui onde a gente fez o V. Então, a gente vai trabalhar nesses espaços aqui, fazendo os pompons, tá? Em toda a volta e chegando aqui na parte da correntinha, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? E a gente vai dar toda a volta na blusa. Então, pra encerrar aqui, eu vou trabalhar as duas últimas correntinhas, venho aqui nesse primeiro pontinho e vou fazer o ponto baixíssimo, né? Como a gente trabalhou nessa carreira aqui do pompom. Próxima carreira, eu vou jogar o meu fio aqui pra dentro do espaço e vou começar tudo de novo. Vou subir as 5 correntes, venho aqui no espaço, vou trabalhar o ponto alto alongado. E aí, cada espacinho dessas duas correntinhas aqui, então, a gente vai trabalhar, entre um pompom e outro, a gente vai trabalhar o ponto alto alongado, duas correntes, e mais um ponto alto alongado aqui. Próximo espaço, o ponto alto alongado, duas correntes e mais um ponto alto alongado. Vocês viram que ela é rápida de fazer, ela é super econômica, tá? Ela ficou com 200 gramas, gente, só pra vocês terem noção, ela ficou bem levezinha, tá? Super, super econômica. Então, olha, quem trabalha com vendas vai ter um lucro super bom aqui nessa peça, tá? E aí, a gente continua, então, fazendo essa carreira, né? Um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Pra vocês irem aumentando aqui embaixo, o que que vocês vão fazer? Próxima carreira, vocês vão trabalhar, eu vou virar a blusa aqui. Ó, a gente trabalhou essa carreira aqui com um ponto alto, na próxima carreira, a gente vai trabalhar dois pontos, duas correntes, 2 pontos, em cada vezinho, né? Mesma coisa, de vez em a gente fazer um, a gente vai fazer 2. Aqui, nessa minha blusa, eu trabalhei todas as carreiras, ó, com 2 pontos, duas correntes e 2 pontos, tá? Sempre trabalhando dentro aqui do vezinho, tá? Aqui, ó, é um lequezinho, né, gente, aqui, ó, tá vendo? Se vocês querem uma parte daqui de baixo, ah, Kátia, ela ficou muito reta, ou então ela ficou apertadinha, eu quero aumentar, né, pra aumentar aqui pro lado, o que que vocês podem fazer? A segunda carreira vocês fazem com 2 pontos, depois vocês fazem com 3 pontos, e aí vocês testam. Ficou com uma largura boa, vocês continuam todas as carreiras pra baixo com 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, tá? Vocês não vão aumentar cada carreira um ponto, porque senão ela vai ficar gigante, tá? Acredito que até no máximo 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos aqui, né, nesse Vzinho aqui no meio, eu acho que vai ser um tamanho suficiente. E lógico, vai depender do tamanho da peça que vocês fizerem. É só que se vocês querem uma peça mais larguinha, ah, eu gosto de uma peça bem larga na barriga, então vocês podem colocar os 3 pontos, como eu falei. Aqui, os 2 pontos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Então, aqui é um tamanho G. Pra mim, ela ficou perfeita. Como que a gente vai trabalhar o pompom? Se vocês quiserem terminar a blusa aqui, vocês podem terminar aqui, não tem problema. Ela vai ficar assim, a manguinha, tá? Ai, não, Kátia, eu gostei, eu adorei o pomponzinho. Então, a gente vai pegar agora, então, a agulha 5. Vocês vão pegar uma agulha menor do que a que vocês fizeram a blusa, tá, gente? Pro pompom ficar mais bonitinho. Então, aqui agora eu vou pegar o fio, vou dar um meu nozinho. Eu gosto de começar sempre as carreiras, sempre embaixo da manga aqui, tá embaixo do braço. Então, eu venho aqui, ó, eu vou colocar o meu fio no ponto,
Ó, só pra vocês verem, a gente então vai trabalhar a manga. Eu vou colocar o meu fio aqui, vou subir 6 correntes, 3, 4, 5, 6 correntes. Eu venho aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, agora eu vou fazer ponto alto sem terminar, tá? Olha, eu vou fazer o ponto alto e não vou dar a última laçada, eu vou segurar a última laçada aqui na agulha. Então, eu fiz o primeiro, venho na mesma correntinha, tá? Sempre na terceira correntinha, ó. Faço o segundo, ó, seguro o ponto aqui na agulha. Faço o terceiro, seguro a última laçada na agulha. Faço o quarto. E agora, eu vou fazer o quinto ponto aqui, ó. Agora, eu vou dar uma laçada e vou soltar tudo de uma vez, ó. Vou fazer uma correntinha aqui. E agora, eu vou subir mais 3 correntes. Então, total aqui depois são 4 correntinhas. Volto aqui, ó, na terceira correntinha novamente. E faço mais 5 pontos altos sem a gente terminar. Mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Ó, faço o primeiro, seguro a última laçada. Segundo. Terceiro. Quarto, só vocês irem ajeitando assim que ele vai ficando direitinho, tá? E o último ponto aqui, ó. Agora, eu dou uma laçada, tiro tudo de uma vez. Faço uma correntinha, vou dobrar aqui, ó, vou juntar, tá? Um no outro. O que que vocês vão fazer? Vocês vão arrumar o ponto aqui, ó, pra que ele fique pra fora, tá? Ó, coloca o dedo aqui pra dentro, né? E aí, o pontinho vai ficar certinho, ó. Venho nesse primeiro ponto aqui, onde a gente fez os nossos 5 pontos, né? Opa! E vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E ele vai ficar assim, ó. E agora, em cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, gente, aqui, ó. Seguindo, né, aquelas 3 correntinhas que ficaram sobrando. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó, na nossa manga, tá vendo? A manga tá aqui, cheguei aqui embaixo, vou pegar o primeiro ponto, vou fazer o ponto baixíssimo, e aí eu vou trabalhar todos os pontos, eu vou fazer o ponto baixíssimo pra eu chegar no espaço que eu quero fazer o meu pompom. Quem gosta de bastante pompom, então, tipo assim, a cada 2 pontos já pode fazer o próximo pompom. E aí, quanto mais vocês, né, menos espaço aqui, vai ficar mais pompom. Pra mim, como eu comecei aqui, ó, no primeiro ponto, depois desse pompom, eu vou fazer todos os primeiros pontos depois de cada pompom, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, por esse pontinho, e vou chegar no próximo aqui e vou fazer o ponto baixo aqui, ó, ponto baixíssimo, né? Aqui, ó. E agora sim, eu subo as 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, e começa tudo de novo, ó, na terceira correntinha eu vou fazer os 5 pontos. Opa, ficou muito frouxo aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer os 5 pontos aqui. E aí, eu sigo tudo de novo, tá? Ó, 3, 4. Vou fazer mais um com vocês, pra vocês pegarem, né? 5. Fecho o meu ponto. Faço 4 correntinhas. 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na terceira, eu vou fazer de novo os 5 pontos, sem a última laçada. Tá muito difícil, gente? Eu acredito que não, né? Tá dando pra pegar, né? Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários, ó. 3, 4. Ou como eu falei, vocês pausam o vídeo, volta e pega de novo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá? Ó, e agora eu vou soltar aqui todos os fiozinhos, né? Faço uma correntinha. Coloco os meus pontos aqui pra dentro, é só colocar o dedo aqui pra dentro, ó, assim. E o pontinho vai ficar, ó, tá vendo como ele fica bonitinho? Venho no primeiro ponto, vou fazer o ponto baixíssimo e vou trabalhar, então, todas as correntinhas fazendo ponto baixíssimo, né? E depois eu vou seguindo na parte da manga também, fazendo ponto baixíssimo, pra gente seguir. E aí, a gente faz a volta todinha aqui da manga, tá? E deixa eu soltar aqui e mostrar o que tá pronto pra vocês. Aqui, ó. Como que fica, né? E aí, ela fica
caidinha assim, fica bem legal, né? É uma opção. Se vocês não gostarem, é só vocês não fazerem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!